Olá, meu nome é Ricardo Pereira e neste vídeo trataremos sobre a aprovação com ressalva das contas do governo federal de 2022 pelo Tribunal de Contas da União. Vamos estar vendo aqui que não trata de uma aprovação, trata sim de um parecer favorável, ou seja, o Tribunal de Contas da União viu ali as contas de gestão, uma boa conta e deu parecer favorável. Vamos ver que depois cabe ao Congresso aprovar ou não essas contas, independentemente do parecer do Tribunal de Contas. É lógico que o Congresso Nacional sempre segue ali o parecer do Tribunal de Contas. O parecer do Tribunal de Contas da União foi, neste caso, com ressalva. Existe também ali o parecer sem ressalva e existe também ali o parecer que ele é adverso às contas. Quando o parecer com ressalva, significa que existe ali algumas inconsistências nas demonstrações contábeis, porém que não são generalizadas. Então, são coisas pontuais que o Tribunal de Contas da União acaba fazendo ressalvas e até mesmo recomendações. O Tribunal de Contas da União vai dar parecer adverso quando encontrar inconsistências que comprometam o conjunto ali das demonstrações contábeis. Bom, pessoal, trouxe aqui o site que fala que TCU aprova com ressalvas as contas de 2022 do ex-presidente da República. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Neste parecer prévio, então aqui está identificando uma irregularidade, 3 impropriedades, 5 recomendações, 2 alertas e fez aqui um balanço geral com 10 distorções. A matéria traz aqui também que o TCU concluiu que a totalidade da gestão não ficou comprometida, ou seja, por isso então que houve um parecer favorável. Os conselheiros indicaram aqui que houve também uma boa execução do orçamento também. E agora nós vamos aqui para as ressalvas, ponto importante aqui, pois envolve muita contabilidade, é mais específico. Falarei meio por cima alguns dos apontamentos do Tribunal de Contas da União nessas contas de gestão passada. Vamos lá. Bom, vemos aqui que houve algumas inconsistências no balanço patrimonial. Aqui está falando sobre identificado na auditoria financeira que 542 bilhões,6 no ativo circulante, outro tanto no ativo não circulante, outro tantos bilhões no passivo. Então houve aqui algumas distorções aqui de valores no balanço patrimonial. Quando nós falamos em ativo e passivo, patrimônio líquido, estamos nos referindo ao balanço patrimonial. Muito interessante aqui uma distorção que foi classificada aqui, 73 bilhões incorretamente como despesa corrente de juros, quando deveria ter sido classificada em despesa de capital. Então, tem lá as despesas correntes e as despesas de capital. Na hora de fazer os lançamentos, tem que cada um para a sua rúbrica. Então, houve aqui essas distorções em algum ente da federação, no caso aí do federal, e o Tribunal de Contas da União encontrou essas inconsistências e acabou apontando. Então, aqui está falando que deveria ser despesas de capital, amortização da dívida no caso aqui, está falando. Um dos apontamentos aqui se refere a 2,4 bilhões que foram classificados no grupo de contas de bens imóveis, quando na verdade deveria ser para propriedade para investimento. O que isso significa? O que é o bem imóvel? O bem imóvel é aquele que a União, no caso, usa para suas atividades fins. No caso, por exemplo, é uma escola que ela usa ali para fazer sua prestação de serviço, um exemplo. Agora, investimento é quando ofere receita, ou seja, é quando aluga. Então, na verdade, esses imóveis, eles eram para investimento, ou seja, possivelmente era algum imóvel que estava ali alugado, que a União estava auferindo receita dele e estava registrado lá como bens imóveis incorretamente. O Tribunal de Contas foi lá e também fez esses apontamentos. Um outro apontamento também foi 2 bilhões que foram classificados como caixa equivalente de caixa, quando o apropriado seria a classificação em investimentos e aplicações temporárias de curto prazo.
Essas duas contas, realmente, elas são muito parecidas. O caixa equivalente caixa é aquele disponível que a União tem, que a qualquer momento ela pode pegar, ou seja, é um equivalente de caixa, é ali que está disponível. As aplicações temporárias de curto prazo também são praticamente ali, está disponível ali para a União pegar a qualquer momento, porém, vemos aqui que são contas diferentes. Houve também propriedades na execução financeira das emendas parlamentares de Banco Estadual. Parece, neste caso aqui, a lei fala que tem que ser 1% e parece que não foi respeitado esse limite. Houve também aqui recomendações ao Poder Executivo Federal. Lembrando, eu estou aqui no site do Tribunal de Contas da União. Olha só o que disse aqui o relator. Segundo o relator, ministro Jorge Oliveira, em linhas gerais, o exercício de 2022 se caracterizou pela continuidade na melhoria no desempenho da economia observada em 2021 após as grandes dificuldades vivenciadas em 2020. Ou seja, as contas do ex-presidente foram aprovadas, teve essas ressalvas, mas no contexto geral, o conselheiro elogiou, pois o orçamento foi bem executado. O TCU também fez aqui 5 recomendações ao Poder Executivo Federal, que são ajustes na programação orçamentária e financeira, que vai ficar agora para o governo atual fazer esses ajustes. Projeções de receitas e despesas primárias, que é ali o equilíbrio das receitas, né? O tanto que ganha, o tanto que gasta, tem que estar sempre ali no equilíbrio, são as receitas primárias. Pessoal, para finalizar, eu trouxe aqui uma exemplificação de como que funciona. O presidente da República, ele presta contas ao Congresso Nacional 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Ou seja, a sessão legislativa começa em fevereiro, o presidente tem até 60 dias para fazer essa prestação de contas. Quando chega no Congresso Nacional, ele manda essas contas lá para o Tribunal de Contas da União, que vai ter que emitir um parecer prévio em 60 dias. Ou seja, estamos vendo que o Tribunal de Contas da União, ele não julga as contas do presidente. Ele vai apenas emitir um parecer prévio. Quem julga as contas é o Congresso Nacional, no caso. Trouxe para vocês aqui o conceito de parecer prévio com ressalva, também o sem ressalva e também o parecer adverso. Vemos também aqui alguns pontos dos apontamentos que aconteceu ali na gestão do governo anterior com relação à contabilidade, com relação ao balanço patrimonial, algumas inconsistências contábeis que teve ali, que deu essa ressalva no apontamento do Tribunal de Contas da União. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, peço que me sigam lá no Instagram, lá eu trago novidades sobre a administração pública, principalmente sobre gestão e principalmente também sobre o controle na administração pública. Agradeço a atenção de vocês, tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e muito obrigado.